Olá, pessoal. Muito bem-vindos para a aula de hoje, tá? Trigonometria, novamente. Então, professores, estudantes, obrigado pela presença. Não deixem de participar no chat, tá? Para a aula de trigonometria com o professor Jonas. Falou. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da segunda série do ensino médio. Meu nome é Jonas. Eu vou fazer a parte de trigonometria, que é um pouquinho mais chata, né, para vocês, mas é muito legal e vale muito a pena. E eu vou começar com algumas definições básicas e eu vou apresentando ela para vocês. Essas definições relacionadas à trigonometria, eu vou bem devagar e eu vou pedir, desta vez, né, vocês, não sei se vocês têm essa prática ou não, mas copiem no caderno. Dessa vez, tentem exemplificar o que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer um pouco mais devagar para vocês conseguirem acompanhar no caderno, porque essa aula basicamente é fundamental para as demais aulas relacionadas à trigonometria e é uma das principais matérias que vocês vão ver ao longo da vida, né? Essa parte de trigonometria, nós vamos falar sobre um ângulo. Todo mundo conhece um ângulo, mas antes eu vou fazer uma pergunta para todos vocês e podem colocar no chat. Qual que é o número do π? O π vale quanto? Respondam no chat que depois eu vou perguntar para o Marcos o que vocês estão respondendo ou não e se vocês sabem o que é o valor de π. Hoje nessa aula, que é relacionada ao radiano, eu vou falar um pouco sobre esse ângulo. Esse ângulo radiano, ele aparece várias vezes e tem uma construção às vezes um pouquinho demorada e um pouquinho. Mas se vocês entenderem, com certeza vocês vão conseguir resolver. A primeira ideia que eu tenho que partir é o seguinte. Vem comigo, senhores. Eu tenho que entender o seguinte. Radiando vem de raio. O que eu vou mostrar para vocês nada mais é do que um ângulo. Ou seja, o ângulo que forma aqui. Mas eu já conheço um ângulo. Eu já conheço uma forma que apresenta um ângulo. Nós chamamos ele de grau, né? Eu vou apresentar outro modelo que nada mais é do que o radiano, que substitui também o grau, que é basicamente uma equivalência. Por exemplo, você não mede, às vezes, em quilômetros, uma distância, alguma coisa, você pode medir também em metros. Aqui é a mesma ideia. Eu vou medir o ângulo, só que de uma outra forma, usando o radiando. Então, eu tenho a seguinte ideia. Então, eu tenho radiando com a ideia de raio. Eu tenho a seguinte ideia, ó, fita métrica. A fita métrica, ela vai servir para, basicamente, nós entendermos como funciona. Então, eu vou lá, fiz uma circunferência, raio, então, centro da circunferência até uma extremidade, eu defino como um raio, e eu meço. Simples, aqui, ó. Fiz uma medição simples. Esse é o tamanho, esse pedacinho aqui, é o tamanho do meu raio. Eu posso fazer, basicamente, qualquer coisa com ele. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é pegar esse tamanho e andar pela circunferência. Ou seja, desse ponto aqui até esta extremidade é o meu tamanho de raio. Essa ideia que eu fiz aí para vocês é a ideia que eu tenho de tamanho de raio, andando pela circunferência. Pensa, vou dar um exemplo para vocês. Do centro da circunferência até a extremidade, mede, vamos colocar em proporções grandes, tá? Vamos falar que tem 5 metros. Então, tem 5 metros. Você vai numa pista circular, autorama, qualquer tipo de pista. Nessa pista circular, você vai andar 5 metros na pista circular. Você parte daqui, anda 5 metros. Exatamente o ângulo formado. Então, esse ângulo formado, essa volta aí, nessa borda da circunferência, essa é a medida de raio. Tomem nota disso, guardem muito bem essa medida, prestem atenção à medida em volta. Na tela de vocês, eu tenho uma exemplificação até um pouquinho melhor aí. Então, eu tenho uma medida, um desenho até um pouco mais fácil. No que está em vermelho aí para vocês, é a medida do meu raio. Essa medida de raio aí que vocês estão vendo, nada mais é do que vocês possam enxergar, é como eu medi aqui na tela. Essa medida ela pode ir pela extensão da circunferência inteira. Qualquer circunferência. Pode pegar
Pega a panela da sua mãe, pega uma tampa de qualquer coisa que você tenha. Se você medir ali, você vai encontrar esse valor. Curiosamente, eu vou explicar um pouquinho mais, essa medida cabe uma quantidade de vezes dentro da circunferência. Vamos ver a circunferência primeiro. Na circunferência, eu já fiz aqui para vocês, nós temos que relembrar algumas ideias. Vamos voltando então a algumas ideias. Primeira ideia, diâmetro. Se você sabe o que é diâmetro, vou explicar, mas dá uma olhada aí, põe aí no chat. Vê se eles estão respondendo, se eles têm alguma coisa, Marcos, no chat relacionada a diâmetro. O que é diâmetro e se eles já responderam o que é o número de π. Sim, já responderam. A Letícia, o Samuel, Beatriz, Rodrigo, Fernanda, Ana Carolina, Jéssica, Isabela, colocaram o valor 3,14. Ótimo. Com reticências, né? Isso mesmo. Muito bem. Colocaram sobre o diâmetro? Alguém já colocou a ideia de diâmetro? Não, já estão colocando. Diâmetro, que é o dobro do raio. O dobro do raio, boa. Então, o diâmetro nada mais é de uma extremidade à outra da circunferência. Qualquer ponto. De uma extremidade à outra da circunferência, de uma extremidade à outra da circunferência, nós temos o que chamamos de diâmetro. Esse diâmetro, de uma extremidade à outra da circunferência, ele é utilizado para a gente calcular o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Então, pega assim, eu preciso dar uma volta na pista. A pista começa aqui, uma volta inteira, ela tem um comprimento. Vamos voltar na ideia da fita métrica. Então, você está aqui, ó, você faz toda a medida da circunferência aqui. Eu vou medir aos poucos, tá? Então, eu tenho a medida aqui, uma medida aqui, uma medida aqui, e ela complementa aqui. Então, quando você tirar essa circunferência aqui, você vai ter um comprimento. Você vai ter uma medida de comprimento, uma reta. Essa medida vai ser de comprimento. Essa medida de comprimento, vocês já viram. Ela já foi calculada lá nos anos do ensino fundamental. Então, esse comprimento, ele é baseado no número de π. O que é o π? O π nada mais é do que o comprimento dividido pelo diâmetro. Tranquilo. Divisão, né, uma razão, então ele divide aqui. O diâmetro, como o Marcos já colocou, muitos já colocaram aí no chat, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu posso substituir aqui, ó. π é a mesma coisa que 2r. Então quanto é o meu comprimento? Divisão, multiplicação, né? Então 2πr é o meu comprimento. 2πr é o meu comprimento aí de raio. Meu comprimento, desculpa, de toda a circunferência. Até aí tranquilo. O que acontece? Nós temos que entender algumas coisas. O comprimento do arco é a medida aqui, não da circunferência inteira. Eu quero medir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Então eu tenho, vou chamar 2 pontos qualqueres, A e B aqui. 2 pontos qualquer, A e B, e eu quero medir qual que é o ângulo. Prestem bastante atenção nisso. Eu estou focando em ângulo aqui. Eu quero saber quanto mede esse ângulo. Não vou medir em graus. Vou medir no que a gente chama de radiano. Então eu vou na ideia. Como que eu posso medir isso? Tem uma forma. Olha na tela de vocês aí. Na tela de vocês tem a medida de como eu faço isso. Essa medida nada mais é do que a divisão do comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio. Ou seja, eu peguei o valor do meu comprimento lá, então peguei o valor de quanto ele estava andando ou quanto ele andou, que é o comprimento do raio, e dividi pelo raio. Putz, então aí eu defino o valor. Então, por exemplo, um exemplo qualquer, a medida do meu arco seria 20. E o meu raio, por um acaso, é 2. Então, a medida do meu arco é 20 e o meu raio é 2. Quanto vale isso? 10. Só que a gente não pode escrever 10 de qualquer jeito.
A gente tem que escrever o quê? 10 rad. Então, 10 rad é a medida desse meu ângulo novo aí. Nós vamos entender que eles têm algumas definições, mas é basicamente essa medida, né? Alguma pergunta no chat, alguma coisa? Não, até o momento não. O Carlos e o Paulo disse, né, do diâmetro, que é o dobro do raio, mas até agora tá tranquilo aqui, o pessoal está entendendo. Beleza, então, formado muito nesse aspecto, eu vou colocar uma atividade aí para vocês. Eu vou pedir até 5 minutos para vocês fazerem, para copiarem no caderno. Copiem no caderno essa atividade e literalmente façam. Então ele faz assim, ó. Determine a medida em radianos de um arco AB de 5 centímetros numa circunferência de 2 centímetros. Então eu quero saber qual que é a medida aí, né, em radiando. 5 minutinhos para vocês, respondam no chat para ver se está certo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Muito boa a participação dos alunos, Jonas. Né? Não só dos alunos, como de professores, né? Então aqui, olha, o professor João também, a professora Maria Zilda, tem aqui vários professores participando, bem interessante. E os alunos, né, colocaram aqui, ó, Henrique, Rayane, Gabriela, Matheus, Priscila, Fabrício, Bruno de Jesus, Natanael, Isabelle, Gustavo, Giovana, Iago, Lucas, Cauã, Samira, Rian, Juan, Luiz, Alice, Samuel, Anthony, Verônica, Ana Vitória, Maria Alves. Enfim, vários. Nossa. 2,5 radianos. Será que eles estão corretos? Né? Teve outros também que colocaram. Olha, estou gostando muito da participação aí, continue participando. Então agora, Jonas, quanto que deu aí o radiano? Nossa, com essa quantidade de participação, acho que ficou um pouco clara essa parte. Mas vamos recapitular um pouquinho na questão aqui. Então, vamos voltar na ideia do rádio de novo. Então, quando eu faço a medição de um arco aqui, eu tenho um radiano. O que eu pedi aí para vocês, nada mais é do que também uma medida dessa. Só que eu te dava a medida de arco e eu colocava também a medida do raio. Na tela de vocês, vai aparecer a resolução. A resolução nada mais é do que uma simples divisão. Então, nós temos uma divisão tão simples aí, que eu acredito que muitos acertaram por conta disso, que é a divisão do arco. Então, eu vou ter uma medida de arco. Então, eu vou ter uma medida de arco. Essa medida de arco tem que ser dividida. O quanto, né? O ângulo aqui, o quanto é o do arco, dividido por 2. Então, no caso aqui, como todos acertaram, é 2,5. Mas é só 2,5 a resposta, Marcos? 2,5 radiano. Isso Mas eles mesmo. colocaram certinho, radiano. Isso. Então, nós temos que colocar a definição do que é, do que a gente está falando. Se fosse grau, seria o símbolozinho lá de grau. Se fosse outro, e assim por diante. Então, eu estou colocando uma definição do que é o radiando. Nessa definição toda, nesse contexto, nós temos que sempre focar. Eu estou fazendo uma medida de ângulo. Isso aqui é um ângulo formado. É 2,5 rad. Mais para frente vocês vão entender o quanto ele vale em graus. Talvez fique até um pouco mais claro para vocês isso, o quanto ele se encaixa em graus. Mas o radiando é uma medida muito utilizada, inclusive muitos fazem essa medida em radiano, e inclusive em exercícios vai cair para vocês, e por isso que nós temos que defini-la. Olhando para todo esse aspecto, nós temos o seguinte. No começo da aula eu pedi para vocês definirem o valor de π. Para o próximo exercício, vocês têm que entender o seguinte. Eu tenho comprimento 2πr, eu sei o valor de π, 3,14, e eu olhei lá, anterior, o valor do arco. No próximo exercício, aí para vocês vão enxergar o seguinte. Vocês vão ter que ver o contexto geral de como esse arco também pode formar outros ângulos. Esse dado, no caso, né, ele não tem ângulo. Se vocês olharem, eu não coloquei nenhum número, não coloquei nada. Por quê? Porque eu vou dar uma definição para vocês. Essa definição é muito ampla, muito literalmente definida e que vocês têm que fixar. Prestem bastante atenção no exercício, por favor, copiem no caderno de vocês, porque esse exercício, basicamente, é o que vai definir todas as próximas aulas. É ele que vai nortear, né, definir alguns meios relacionados ao rádio. Então, no exercício aí que está para vocês, está assim. Um arco AB, então de uma extremidade à outra da circunferência, mede a metade do comprimento da circunferência. Então, uma circunferência inteira mede a metade. Encontre a sua medida em radianos. Eu quero saber o ângulo. Quanto é esse ângulo em radianos? Muitos já devem ter até visto isso e deve estar bem claro a resposta. Só que eu vou dar depois a definição para vocês. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, para dar tempo de vocês copiarem no caderno, tá? Assim que voltar, eu peço para o Marcos lerem as suas respostas no chat, tá bom? 5 minutinhos para vocês.
Olá, estamos de volta aqui. Só um comentário aqui, olha. Bem-vinda a professora Núbia, Daniela. O professor Guizinho disse que os alunos dele estão adorando a aula. Olha que legal. Que bom O professor mesmo. Japinha também, né? Bem-vindos aí. Espero que goste mesmo. Alguns alunos, né? Foram vários, né? Não dá para estar classificando todos. O Lucas, o Eduardo, o Elias, o Jonathan, a Júlia, Pedro, o Alan, o Gustavão, o Nicolas, Juliana, Carlos Eduardo, né? E assim por diante falaram que é 180 graus, né? Então, Jonas, por favor, né, dessa informação aí, confirme com eles aí, por favor. 180 graus não está errado, está certo, só que eu gostaria em radiano. Agora é um momento de definição, né, da gente fazer uma definição. Vocês vão entender, não é tão complicado assim, então nós vamos lá. Prestem atenção, senhores, no seguinte. Olhando a circunferência inteira, eu tenho o seguinte. Então, minha medida aqui de ângulo, né, é o meu comprimento de circunferência dividido pelo meu raio. O meu comprimento, eu já tinha falado para vocês, comprimento é 2πr. 2πr é o valor do comprimento inteiro da circunferência, o valor lá das extremidades, da borda, né? Então eu posso substituir. No lugar desse C, eu vou colocar aqui, ó, 2πr. Beleza? Em cima, são todas multiplicações. Se são todas multiplicações, eu posso cortar, né? Simplificar. Então eu vou cortar aqui. Ou seja, a medida de ângulo inteira, total, então a minha medida aqui, AB, total, em radiando, é 2π. Então, já defini. Quanto que é, Marcos, uma medida de circunferência inteira em graus? Quanto que vale? Em graus, 360 graus. Então, eu posso falar que 360 graus é a mesma coisa que 2π. Então, eu posso fazer essa definição. Só que a pergunta não era essa. A pergunta era metade da circunferência. Ou seja, eu tenho que pegar a minha medida AB, 2π, e dividir por 2. Ou seja, a minha medida em radiando do ângulo aqui formado, π. Π rad é a mesma coisa que muitos responderam aí, né? 180 graus. Essa é a definição. Simples. Toda vez que aparecer 180 graus, eu sei que é o valor de π. Essa definição é simples. Na tela de vocês aí, eu tenho uma definição um pouco mais trabalhada, digamos assim, né? Essa definição que vocês estão vendo aí na tela, então é a medida do comprimento dividido por 2, né? Então, 360 graus, o comprimento inteiro ali que eu tenho da circunferência, dividido por 2. Como eu sei que eu mostrei para vocês aqui que o comprimento é 2π, e por isso que eu divido por 2, então eu sei que é π. Toda vez que eu tenho 180 graus, eu tenho o valor de π. π, que é 3,14, sempre vai se encaixar nesses formatos. Ele sempre vai ter essa definição. No chat, alguém tem alguma dúvida? Se tem dúvida, coloca no chat. Se vocês não entenderam... Participem. Pessoal, vão participando aí. Então quer dizer, Jonas, que 180 graus é a mesma coisa que π radiano. Isso mesmo. Então, toda vez que eu falar 180 graus, é o valor de π radiano. Toda vez. E agora, se eu quisesse descobrir, por exemplo, 1/4 de volta. 1/4 de volta? Porque nós descobrimos meia volta, não é isso? Isso. E se eu quisesse descobrir 1/4 de volta? Beleza. Se meia volta eu já tenho o valor que é π, 1/4 de volta você vai estar dividindo esse 180 pela metade, não é isso? Exato. Que ângulo que eu tenho é o de 90 graus, não é isso? 90 graus dividindo ao meio. 1/4 de volta, não é isso? Então eu dividi ao meio. Dividir ao meio é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó. π sobre 2. Anotem essa aí para vocês, que é uma definição que vocês vão levar muito. Então a divisão aqui, π sobre 2, é a mesma coisa que 90 graus. Lembrando,
Radiano é uma medida de ângulo e eu estou definindo o valor desse ângulo. Essa definição de valor de ângulo, você poderia definir aqui por uma regra de 3, que eu vou fazer uma para vocês verem, mas essa definição de medida de ângulo nada mais é do que uma outra forma de você escrever. Você poderia escrever em graus? Sim, só que tem exercícios que trazem em radiando e você tem que utilizar ela. Não é isso, Marcos? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Bom, se π radiano é igual a 180 e π sobre 2 é 90 graus, eu queria saber o seguinte, quanto que em radiano seria de 30 graus? Beleza, então vamos lá para 30 graus. Geralmente a gente utiliza a regra de 3, que é o formato, é o modelo mais simples que nós encontramos. Então, se π é 180 graus, tem 30 graus, é o que a gente chama de x. Coluna do radiando, coluna dos graus. Beleza? Prestem atenção. Toda vez que eu fazer uma multiplicação em cruz, aqui, vocês podem utilizar literalmente como vocês quiserem. π vezes 30, x vezes 180. Escrevam na forma com que vocês acharem mais fácil aí. Escrevam na forma com que vocês encontrarem mais simples aí. Se você já souber, já pode inclusive colocar no chat a resposta. Escrevam de um jeito que vocês consigam localizar de uma forma mais simplificada. Eu, professor de matemática, gosto da letra do lado esquerdo. Então eu começo pela letra. 180 vezes x. Obrigatoriamente para o outro lado, 30 vezes π. Tudo bem? E aí eu tenho o seguinte, 180 está multiplicando, o que faz, Marcos? Está multiplicando? Dividindo. Beleza, então 30 vezes π divide por 180. Já dá para fazer uma simplificação aqui, não é? Só de olhar dá para fazer uma simplificação. Cortar o zero é dividir por 10. Então, cortei aqui. Sobrou 3π sobre 18. E aí? O que você acha, Marcos? Eu acho que dá para simplificar um pouquinho mais, hein? Por quanto? Por 3. Boa, então vamos lá. Divide em cima por 3, denominador por 3. Ou seja, 3 por 3 é 1. Fica só o valor de π em cima. 18 dividido por 3, 6. π sobre 6 é o meu ângulo de 30 graus. Π sobre 6 radiano. Isso mesmo, π Rádia. sobre 6 rádio aqui. Ó, legal. É esse Tem a mesmo. ideia aqui, Jonas? O Cauê, o Everton, a Nicole, o Michel, a Sara, né? Vários que responderam aqui corretamente. Eles estão falando assim, olha, eu estou entendendo. Né? No começo ficaram meio assim, mas agora estão entendendo. Que legal, né? Então, agradeço aí também os professores que estão apoiando, né? Muito legal. Agora, tudo bem, nós fizemos o ângulo de 30 graus. Vamos fazer um ângulo um pouquinho mais complicado, né? Vamos fazer um ângulo de 135 graus? 135? Isso. Beleza, vamos lá. Então, regra de 3. π é igual a 180. O ângulo que você quer? 135. Beleza, então aqui é x. Agora vamos dar um tempo. Vamos lá. Vocês conseguem resolver isso daí em 1 minuto? Bom, isso aí é tranquilo, hein? Então, ó, vamos aguardar aí a resposta. 1 minutinho para vocês resolverem essa... Quanto que é em radianos 135 graus?
Então, ô Jonas, né? Olha, assim, o Patrick, Manuel, Matheus, né? Tem aqui vários aqui, ó, o Nicolas, a Helena, o Domingos, né? Olha, tá de parabéns. Colocaram aí 3π/4, né? Aí vamos resolver aqui. Tá correto aí a resposta, mas vamos, para quem está ainda com uma pequena dúvida, vamos lá? Então vamos lá. Então vamos lá fazendo junto. Então multiplica em cruz aqui. 180x, multipliquei um lado, né? E eu faço π vezes 135. Então 135 π aqui. 180 está multiplicando, divide, não é isso? Exato. 135 π dividido por 180. Se eu simplificar, dá quanto? Olha, eu posso simplificar por 5, né? Mas aí vamos direto, que o pessoal aí, simplificação, então vai dar 3π/4, certo? Muito bem, o pessoal aí tá, olha, tô gostando de ver a participação, né, do Felipe, da Ana Carolina, né, dos professores, o professor Domingos, então, bem interessante, tá? Então, vamos lá, o que que nós vimos até agora? Que não, pra dar um fechamento aí, por favor, Jonas. Então, na tela de vocês, nós vamos ter um resumo dessa aula agora. Então, nós aprendemos uma medida de ângulo, né, que é o radiano, como converter algumas medidas, né, a ideia, por favor, anotem no caderno de vocês, π é igual a 180, então a medida do ângulo é igual a 180, que no caso é o valor de π. Com ela, você consegue descobrir qualquer outro ângulo. E por último, compreender de algumas atividades que ele pode ser medido. Então você pode encontrá-lo ele em qualquer lugar. Na tampa da panela, em qualquer outro lugar você pode encontrar. Não é isso, Marcos? Exatamente. Uma outra coisa, né, que é interessante, porque nós conseguimos medir a distância, vários segmentos, tá? E uma outra coisa que eu vou deixar aqui, né, Jonas, que vocês estejam aí cientes, que nós vamos dar continuidade. Quarta-feira nós voltamos para a trigonometria, agora falando sobre ângulo e radiano. 30, 45, 60, tá? Então, nós fizemos agora a explicação, né? O professor Jonas explicou radiano e nós retomamos no círculo trigonométrico na quarta-feira. Contamos com a presença aí de vocês, professores, e claro, professor, nos apoiem, né? Se o professor tem dúvida, vai lá e busca orientações do professor. Jonas, os últimos minutos aí. Obrigado, gostei muito, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Obrigado mesmo, valeu, até quarta-feira. Até quarta, pessoal. Né? Contamos com vocês e com a participação. Valeu, pessoal. Quem eu não falei o nome, até mais.